Olá, eu sou Ara, brasileira naturalizada, formada em política. Este é meu canal e neste vídeo eu vim falar com vocês sobre Eduardo Bolsonaro, as pretensões dele para se candidatar à presidência da República em 2026. Antes da gente chegar efetivamente nessa pretensão do Eduardo com apoio do pai, o Bolsonaro, a gente precisa entender toda a articulação política que tem se feito nesse sentido, nessa direção. Anteriormente estava se ventilando que o Eduardo seria ao Senado, que ele seria um dos candidatos ao Senado para 2026, mas a gente sabe que São Paulo vai ter sim uma briga boa para os candidatos ao Senado de 2026. E depois a gente viu articulação para que a presidência do PL fosse para o Eduardo. Não conseguiu. Valdemar da Costa Neto, pragmático que é, e você viu aqui no canal da Ara, não cedeu a presidência ao Eduardo e fez um acordo para que o Eduardo, que também queria ser o responsável, o CEO, digamos assim, da Fundação Vale, que é uma fundação que tem 20% do fundo eleitoral. Eu falei para vocês que só esse ano tinha quase 125 milhões de reais na fundação. Então, o que Valdemar fez? Valdemar acordou, alinhou com o Eduardo um cargo, uma função de secretário de Relações Internacionais e Institucionais, algo que não tinha dentro do PL, porque ele alegou que Eduardo tinha muito trânsito, boa articulação com a direita internacional, principalmente com os republicanos lá nos Estados Unidos. Assim, Eduardo agora, no dia 13 de novembro, assumiu oficialmente a função de secretário do PL para as Relações Institucionais e Internacionais, e uma das primeiras coisas que ele falou que ele vai fazer, ele falou que ele vai criar um escritório, que não dá para chamar de diretório, né? Um escritório do PL lá em Miami, visando aproximar os brasileiros do PL. Lá nos Estados Unidos, segundo o Itamaraty, existem ou vivem mais de 2 milhões de brasileiros. Eduardo diz que para ele é importante que o PL se aproxime desses brasileiros, se disponibilizou inclusive para fazer toda a questão burocrática de resolver todo o problema é que esses brasileiros possam ter com título de eleitor, regularizar. Tem muita gente, às vezes, com título cancelado porque está há mais de 4 eleições consecutivas sem votar. E tem gente que, às vezes, não tem título. Então, ele quer fazer toda essa regulação de títulos para que essas pessoas estejam aptas para votar. Aí ele fala o seguinte: Eduardo diz que 2022 Bolsonaro perdeu para Lula para mais ou menos cerca de 2 milhões de votos. Então, esses 2 milhões de pessoas, de brasileiros lá nos Estados Unidos, aproximando do PL das pautas da direita, seria sim uma forma de contrapor qualquer vantagem que a esquerda tivesse para 2026, e principalmente é uma votação expressiva, até porque, como ele bem fez a comparação, Lula venceu Bolsonaro há 2 anos por mais ou menos esses número de votos. Por óbvio, eu não creio que ele vai ficar só com relação a Miami, mas é claro que o Eduardo está com o olho nos Estados Unidos, porque onde tem muita comunidade imigrante brasileira, ele está certo, porque brasileiros fora do Brasil votam para as eleições gerais, para presidente, né? Votam. Então é importante que essas pessoas tenham esse incentivo para exercer sua cidadania e, mesmo estando fora do seu país, poderem votar, contribuir
para a melhoria do seu país. Então, vocês veem que toda essa articulação de colocar Eduardo como secretário do PL para as relações internacionais e institucionais, fica tudo alinhado para viabilizar o nome dele para 2026. E Bolsonaro já disse, Eduardo é o único nome que ele verdadeiramente confia e acredita para candidatar à presidência em 2026, porque ele está decepcionado com o Mauro Cid, que era o braço direito e esquerdo dele, e que acabou fazendo delação premiada. E também temos o general Santos Cruz, que agora prestou depoimento na Polícia Federal, inclusive falando que sim, havia uma provável ABIN paralela, e falou toda a questão desse aplicativo First Mile, que é um aplicativo israelense que foi utilizado para espionar políticos, autoridades e também a imprensa. Ou seja, então Bolsonaro falou que ele não pode confiar em ninguém, e ele também tem dito do próprio Mourão, o vice dele, que ele nunca confiou, e que ele até fala que Mourão só foi eleito senador por conta do capital dele, o Bolsonaro. Então ele quer que Eduardo seja o nome para 2026, e eu acredito que toda a movimentação agora ao entorno, ao redor do Eduardo, vai ser nessa perspectiva para poder viabilizá-lo para 2026. Então a gente vê que, na minha opinião, essa movimentação de aproximação entre Bolsonaro e Rebelo talvez esteja sendo feita para que Rebelo seja vice de Eduardo numa chapa para concorrer à presidência, e claro, com Bolsonaro apoiando, chancelando e cacifando essa chapa. Agora veremos como que a direita irá aceitar Eduardo Bolsonaro como candidato da direita à presidência da República. Essas e mais notícias da atualidade, da política, você vê aqui no canal da Ara, sem canalice, sem oportunismo, trazendo para você o melhor da análise política.